Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui neste sábado, 17 de maio de 2025, um sábado animado, né? Com 25 graus neste exato momento, é ensolarada amanhã em Ribeirão Preto, possibilidade 0% de chuva e a umidade relativa do ar está em 50%, mas não se engane, ela vai cair um pouco mais porque a temperatura vai subir mais 3 pontos aí, segundo a meteorologia. Nós teremos 28 graus de máxima hoje, tivemos logo pela manhã 17 graus. A amplitude térmica aí de 11 graus, isso é muito importante, porque estava friozinho pela manhã e agora vai fazer um calor à tarde, né? À tarde nós teremos sensação térmica de 31 graus, 32 graus, dependendo da localidade, dependendo de onde você estiver. Então, é o outono brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. É uma bênção, né? Passando aqui nesta manhã para poder falar com você a respeito de 3 coisas. Escorpião, mosquito Aedes aegypti e caminhada entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Então, qual que é a recomendação? Limpa a sua casa para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti morando dentro da sua casa, tá? Que ele não faça um criadouro dentro da sua casa. E a caminhada entre 10 e 16 horas, que você não faça porque na realidade você vai estar passando por algumas dificuldades, né? Saindo nesse solão que o céu está, um céu, como dizem por aí, de brigadeiro, né? O céu é para todo aquele que quer voar, tá limpinho demais, não tem nuvens e aí, consequentemente, afeta muito mais a situação daqueles que estão querendo fazer exercício para se beneficiar e acabam causando grandes problemas. Desidratação e insolação estão nesta lista. E o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, esse rajadinho, ele gosta de água limpa e ele transmite a dengue. Se a dengue for hemorrágica, você pode vir a óbito, você pode morrer. Então a dengue mata, sim senhor. Então você aí que tem alguma comorbidade, tem algum problema de saúde, evite tê-lo por perto, porque se ele transmitir a dengue para você e a dengue for hemorrágica, você consequentemente pode vir a óbito e pode também precisar do sistema de saúde o mais rapidamente possível e aí estar sobrecarregado e aquela situação de reclamar, né, do sistema de saúde. Então, limpa a sua casa, limpa aí o seu quintal, limpa o seu pedaço, que você vai ficar e vai estar ajudando e muito, tá bom? Dado esses recadinhos aí, esse recado é muito importante, mas eu tenho um recado aqui para você que é muito mais importante. Presta atenção aqui nesta situação, porque nós estamos vivendo dias de grandes problemas, de grandes dificuldades, e muitas vezes nós precisamos ter uma confiança em Deus, e a fidelidade daquele que prometeu, é aquilo que eu falei ontem, a fidelidade daquele que prometeu que um dia vai voltar, e ele vai voltar. Você precisa ter isso em mente. De uma hora para outra, Jesus pode aparecer nos ares para arrebatar a sua igreja e pode ser que seja ainda hoje. Então, a fidelidade daquele que prometeu, aquele em quem confiamos, está aí firmada naquilo que ele já fez, naquilo que ele está fazendo e naquilo que ele vai continuar fazendo. É essa a situação. Nós não cremos porque nós vemos, né? Nós cremos porque nós sentimos, né? Nós sentimos. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, entende? Então isso está dentro de mim, está dentro de você, e nós já falamos algumas vezes a respeito de algumas situações, e hoje nós vamos falar da fidelidade daquele que prometeu. Presta atenção que existe aqui um versículo em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, tá? Mas aqui essa versão, e eu gostei dessa versão, que ela diz assim: os céus e terra vão desaparecer, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então, quer dizer que ele não mente. As palavras dele vai ficar para sempre, vai ficar para a eternidade. Os céus e a terra vão desaparecer, mas as palavras que Deus prometeu
Ele vai fazer. Aquilo que Jesus Cristo prometeu, Ele vai fazer. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para retirar a sua igreja aqui da terra, para levar-nos para morar no novo céu e numa nova terra. Então, esse céu e terra que nós conhecemos agora vão desaparecer, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Foi Jesus que disse isso. Então, preste atenção nesta situação, naquilo que está acontecendo, porque a fidelidade daquele que prometeu, em quem nós estamos confiando, é o nosso alicerce. O nosso alicerce é o caráter imutável de Deus, fonte de vida, de esperança, e que nós precisamos continuar firme. Eu sou Estevão Machado, aqui de Ribeirão Preto, falando com você nesse momento, para que você tenha a continuidade daquilo que nós falamos ontem. Qual que é a primeira coisa? Deus é fiel em suas promessas, que são históricas. Presta atenção. Promessas que já foram cumpridas e que jamais Deus falhou com essas promessas. Ele não deixou essas promessas passarem de largo, né? Então nós estamos vendo aí que todas as boas promessas que o Senhor havia feito à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas elas se cumpriram. Está lá em Josué, no capítulo 21, 45. Capítulo 21, versículo 45, de todas as boas promessas que o Senhor havia feito à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, Ele cumpre, Ele vai cumprir, Ele já cumpriu cada promessa que Ele fez, demonstrando a sua confiabilidade. Deus é confiável, Deus é fiel em suas promessas históricas, sim. E tem mais uma coisa, Deus, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é algo que eu preciso falar para você o mais rapidamente. Deus é fiel em cumprir a sua palavra profética. Presta atenção, às vezes tem sinais que os tempos aí, os sinais dos tempos atuais apenas estão confirmando aquilo que os planos escatológicos estão olhando e vendo e falando, está se cumprindo, está se desenrolando conforme havia sido previsto. Aí vem o versículo que nós lemos no começo, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Deus é fiel em cumprir a sua palavra profética. E o último tópico, que não é menos importante, ele diz assim, Deus é fiel em sustentar os seus filhos em meio a provações. Ele, em meio a provações, ele continuará sustentando os seus filhos. Você é filho de Deus? Deus continuará sustentando você. Mesmo em meio a tribulações, ele capacita cada um de nós a perseverarmos e a manter a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa situação de decisão. Então, Deus continua mantendo os seus filhos mesmo em meio à tribulação. Olha lá que está escrito em 1 Coríntios, a carta de Paulo a 1 Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus é fiel, presta atenção. Foi por ele que vocês, presta atenção nisso daqui, foi por ele que vocês foram chamados para ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus é fiel, por isso nós somos chamados para a comunhão com Jesus. Ele é fiel. E nesta situação, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a muitos problemas, e você está vendo que nós estamos vivendo tempos de problemas, e você tem visto nesse tempo muitas pessoas em dificuldades, muitas pessoas passando por necessidades, mas Deus tem sustentado os seus filhos. Você ainda não é filho? Você precisa ser filho. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para recebê-lo como Pai, eu estou aqui embaixo, gente, estou aqui, olha eu aqui. Se você ainda não fez isso,
eu quero dizer para você que você está perdendo seu tempo. Pode ser que Jesus volte daqui a pouco. Pode ser que Jesus volte antes do final do dia. Porque nós estamos vendo muitos conflitos, muitos problemas, crises. Nós estamos vendo, e eu não posso falar a palavra, né? G-U-E-R-R-A-S. Nós estamos vendo, e é o que a imagem aí está sugerindo, né? Nós estamos vendo em muitos lugares problemas de frio demais, calor demais, água demais, falta de água, muita seca num lugar, muita água no outro, e o mundo parece que está de ponta cabeça, e muitas vezes acontecem pessoas estarem em dificuldades em certos lugares, no outro lugar as pessoas jogando alimento fora. Nós estamos vendo isso. Muitos lugares onde a colheita não compensa ser feita, mas tem muitos outros lugares onde as pessoas comeriam aquilo que está sendo jogado fora com facilidade. E aí nós estamos vendo o amor de muitos se esfriando. Nós estamos vivendo tempos em que o amor de muitos está se esfriando. E aí nós falamos, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Foi Jesus Cristo que falou isso, tá? E quando ele fala, ele não está de brincadeira, ele está falando sério, falou sério nessa situação. Então, nesse dia 17 de maio de 2025, eu quero convidar você, convidar você, o meu convidado, a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E o aceitar a Jesus Cristo, antes que apareçam aqueles, não é o homem que aceita, o homem precisa decidir aceitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. É isso. O amor dele por nós já foi derramado, já foi decretado, já foi instituído, mas as pessoas precisam aceitar esse amor que ele declarou ali na cruz que estava no Calvário. É isso. Porque muitas pessoas vêm depois falando, porque não é o homem que decide, é Deus que decide. Eu sei disso. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, continue para sempre. É essa situação. E eu sei muito bem dessa situação. Mas a situação dizer assim, eu escolhi, mas você vai ter que decidir se você quer ou não a minha escolha. Já viu aquela situação que alguém entra num governo e faz uma lei que você tem direito a alguma coisa e por um determinado tempo, e que se você não vai lá naquele tempo que foi determinado, pegar aquela anistia, aquele perdão, que você não declara que você quer aquele perdão que aquele governo está dando, de multas, de correção monetária, de problemas maiores, se você não for lá e declarar que você quer, o governo vai entender que você não aceitou, que você não quer. Assim também é com Deus. Se você decide não tomar providência na sua vida daquilo que está acontecendo nesse tempo de 2025 sobre a sua vida espiritual, ou decidir por Jesus para ser salvo, porque a Bíblia está falando, se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e a sua casa. Não existe imposição de Deus para levar o homem a contragosto para o céu. Deus não quer ninguém no céu a contragosto. Não vai querer que você vai para o céu, eu quero, vou trazer e pronto, acabado, você querendo ou não, não. Ele vai sempre respeitar o seu livre-arbítrio, tá bom? Então, se você quer, se você pode, se você está nesse momento já de decisão, você pode falar com ele nesse momento. Eu vou orar e todos nós vamos orar. E você que está querendo, está desejando voltar para os caminhos do Senhor, você está no melhor lugar nesse momento, no melhor lugar. Com toda certeza, você tem aí a esperança sendo colocada ao seu dispor, a esperança de morar na eternidade com Jesus, a esperança de viver uma vida melhor, plena em Jesus, lá no céu. Então, nesse momento, se você quiser,
Deus atende fé. Se você tem fé, se com tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. É isso. Não tem outra situação. Isso mesmo. Eu fico muito feliz pela decisão de cada um de vocês, tá bom? Opa, os acompanhantes também valem. Vale sim, vale para acompanhante, vale para quem está doente, vale para o paciente, vale para aqueles que estão como cuidadores, vale para aqueles que estão ou que são do corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, vale para todo mundo. Vale para os seguranças, para os atendentes, para o primeiro impacto, né? Vale para eles também, vale para todo mundo. Porque quando ele disse, ó, isso, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo? Eu levarei salvação para essa casa. E é isso, tá bom? Vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão enlutadas. Aqueles que estão padecendo alguma dificuldade, aqueles que estão com algum problema, que o Senhor dê graça, saúde e paz a cada um deles e que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um desses que fazem parte dessa relação que aqui está. Que o Senhor dê graça a cada um de nós e nos ajude nesse dia, abençoando a cada um de nós. Aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que eles também possam ter uma bênção especial nesse dia. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida e abençoe para que eles possam estar firmados e perdoados os seus pecados. Em nome de Jesus, sobre a vida de cada um deles, nós declaramos a tua bênção. Aqueles que estão nesta relação, meu Pai, a Dona Maria, o Emerson, a irmã Maria Dourada e a sua família, a Isabela, o Miguel e a família, a Dona Néia e o seu Fernando, a avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, a Dona Elisete, a avó Neuza, a Sandra, o Pedro, o Vitor, que são netos da avó Neuza, a Sandra, que é sua filha, a Selma, o Geninha, a Viviane, os idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que são alunos que estão descansando hoje, todos eles, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles. E aqueles que nesse momento estão nos hospitais, que estão passando por drogadição, que estão passando por problemas com alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão debaixo de uma perturbação, um espírito maligno que está perturbando essa vida, eu te repreendo em nome de Jesus, você não tem poder sobre a vida dessa pessoa. Aqueles que são empregadores, que eles possam gerar muitos empregos para esse país, e aqueles que são empregados, que possam valorizar o emprego que têm, e aqueles que estão desempregados, em busca de uma nova colocação ou recolocação, que estejam capacitados para fazer aquilo pelo qual eles estão sendo requisitados. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado, neste sábado abençoado. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um grande sábado para vocês. Fiquem em paz aqui com Deus e eu volto mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.